Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lisiane Oliveira, do ateliê Flor de Lis, e hoje estou trazendo para vocês como fazer este porta-jaleco, tá bom? Então é uma peça muito útil, principalmente para os profissionais de saúde, mas para outras pessoas também que tenham que levar alguma peça com um jaleco, com uma bata, alguma coisa desse tipo para o trabalho, para a igreja, para algum lugar e precise de uma necessaire como essa para levar a sua peça de roupa, tá bom? Vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês como faz. Bem, gente, para nós fazermos o porta-jaleco, eu vou precisar de 2 pedaços de tecido na medida de 60 centímetros de comprimento por 28 centímetros de largura. Então, eu vou precisar de um pedaço de tecido desse para fazer o forro e um pedaço do tecido principal para fazer a parte de fora. E nessa mesma medida, geralmente eu faço passando um pouquinho, um pedaço também na mesma medida da manta. Nesse caso eu utilizei a manta R2, mas pode utilizar também a manta R1. E eu já fiz também em feltro, no caso na falta da manta. Vou precisar também de um pedacinho de tecido de 6 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento para fazer a alcinha do porta-jaleco. Então, eu peguei esse tecido, dobrei ao meio, depois fiz uma outra dobra e dobrei mais ou menos mais uma vez assim, como um viés, tá? Então, aqui eu vou, para preparar essa alça, eu vou passar uma costura aqui na pontinha, fechando, e outra pontinha aqui para rebater a costura. E aqui fica pronto o a alcinha do porta-jaleco. Vou precisar também de um zíper de aproximadamente 30 centímetros, um pouquinho maior do que a largura, para facilitar na hora de colocar o zíper. E um cursor de zíper, tá? E aqui também vai a minha etiqueta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer um quilt nesse tecido principal junto com a manta. Então, para isso, eu gosto de fazer ele quadriculado. Então, eu vou pegar aqui e fazer uma marcação, que eu vou ensinar já já para vocês como é que se faz. Bem, para fazer esse quilt, eu vou utilizar as marcações da régua da angulação. Então, eu vou querer aqui um ângulo de 45 graus. Então, eu vou fazer essa primeira marcação aqui, ó, posiciono em 45 graus e faço aqui, a partir dessa extremidade, a primeira marcação. Então, vou utilizar o giz de costura. Então, essa foi a primeira marcação que eu utilizei. Para fazer as demais marcações, eu vou utilizar essa medida aqui e vou colocando a régua e fazendo os demais traços. Para fazer a marcação contrária, novamente eu vou utilizar o ângulo de 45 graus a partir da segunda extremidade. E aqui eu tenho a segunda marcação, tá? E a parte delas eu vou utilizando a régua. E vou fazer isso ao longo de todo o tecido.
E agora que eu passei todas essas costuras, né, os quadradinhos, já tá todo metalaçado. Também já passei uma costurazinha de segurança do tecido na manta. Agora eu vou refilar essas costuras para deixar o tecido todo retinho. Geralmente ele diminui um pouco do tamanho. Então esse aqui eu tinha 60 centímetros, ó, tá um pouquinho menor, né? Então quando eu for costurar também, eu vou pegar o tecido do forro e também já refilar com a manta. Mas por enquanto a gente apenas vai tirar esses excessos de manta que ficou nesse tecido. Então vou fazer isso com cortador circular. Pronto, agora iremos para a etapa seguinte, que é a colocação do zíper, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o zíper. Então, tá aqui a peça, parte de cima. Eu vou colocar o zíper voltado, medir aqui o meio dele, o meio do zíper. Colocar o zíper voltado, com a frente voltado para a frente do tecido, para o lado direito. E eu vou colocar o forro com o lado direito voltado para esse conjunto. E vou com o pezinho de máquina de zíper, eu vou passar uma costura aqui bem rente, tá bom? Depois eu vou colocar esse forro para trás, virar esse zíper nessa posição aqui e vou rebater essa costura e já vou trazer para vocês já com a costura rebatida. Pronto, agora que eu costurei, passei aquela costura, já rebati o forro para trás, fiz a costura rebatendo, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou pegar o forro, vou trazer para cá e a frente do tecido eu vou juntar com o zíper. Então vou colocar aqui o zíper e aqui o forro, tá? Então a frente do zíper com a frente do tecido principal e o forro de frente para cá. Eu vou fazer isso e volto para mostrar para vocês como é que faz para rebater a costura, que eu vou ter que abrir o zíper para poder conseguir rebater a costura, tá bom? Pronto, agora que eu fiz essa costura, eu vou ter que fazer isso, ó. Juntar esse lado do forro com esse lado do tecido. E é aqui que essa costura tem que ser feita. Se eu tivesse feito com o zíper normal, eu poderia ir fazendo assim, fazia um lado, depois virava o outro através desse canal. Porém, fica mais fácil se eu abrir o zíper. Então, eu abro o zíper, coloco ele pelo lado direito. E aqui, ó, já tá feita a costura desse lado. Eu vou esticar bem direitinho e fazer a costura aqui rebatendo. E depois eu junto novamente e coloco o cursor do zíper, fechando ele. Para colocar o cursor do zíper, eu vou colocar uma vez, fechar todo o zíper e depois passar direto e colocar novamente fechando, tá bom? Então, eu vou fazer essas etapas e já volto. Vou fazer a costura rebatendo essa costura aqui, fechando. E vou colocar o zíper, deixando o cursor aqui no meio e o zíper todo fechado. Pronto, agora que eu já rebati as costuras, já preguei, já coloquei o zíper, já fechando a peça, fechando os dois lados, eu vou colocar isso aqui pelo avesso. E
colocar essa costura pro outro lado, tá? Então, eu vou deixar todo o tecido principal de um lado e o tecido do avesso do outro. Agora, eu vou demarcar aproximadamente uns 2 centímetros de onde a peça vai começar para baixo. Então, eu vou demarcar desse lado e vou demarcar também do lado oposto, tá? Então, eu vou medir aqui com a régua 2 centímetros de onde começa o zíper pra cima. Vou colocar um prendedor e vou fazer a mesma coisa do outro lado. A partir de onde começa o zíper, 2 centímetros. Bom, vou só medir para ver se os dois lados estão ficando do mesmo tamanho. Aqui, ó, zíper com zíper, mesmo tamanho aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tecido aqui que tá pra cima, colocar nessa mesma posição. E a mesma coisa aqui com o forro do outro lado. Vou ajustar todinho os lados. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar, vou posicionar, antes de tudo isso, eu vou posicionar já a minha etiqueta. E vou terminar essa alcinha e também posicionar aqui na altura onde eu vou colocar pelo lado direito, tá? Então, vou terminar essa alcinha e volto para pregar essa parte. Pronto, agora que a alcinha ficou pronta, eu vou pegar aqui, ver qual é o lado direito, tá? Onde tá aqui na frente do zíper. No caso, eu vou pegar desse lado aqui. O lado direito abaixo, logo abaixo do zíper. Eu vou posicionar, colocar a alcinha para dentro e vou posicionar ela aqui, ó, bem abaixo do zíper. Então, vou pregar ela com um alfinete ou um marcador. E a mesma coisa eu vou fazer com a etiqueta, que eu quero que fique logo abaixo da peça. Então, eu vou prender aqui com um alfinete e já vou passar uma costurinha aqui para prender essas duas partes, tá bom? Então, fazendo isso, eu volto a dizer como é que a gente vai passar essa costura para fechar essa peça. Pronto, e agora que eu já preguei a alcinha e a etiqueta, já posicionei no lugar que eu queria, esse lado eu vou passar uma costura fechando tudo isso aqui de uma vez. E volto para fazer o outro lado, que é onde tá o segredo da peça. Pronto, agora que eu costurei desse lado, prendi tudo, o outro lado vai ser o lado onde eu vou deixar uma abertura para desavessar a peça. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Antes de tudo, eu vou fazer uma costura, vou afastar um lado do forro, vou fazer uma costura de aproximadamente meio palmo, uns 15 centímetros aproximadamente. Então, vou fazer essa costura. Depois, eu fecho tudo e ao invés de eu passar a costura no meio, eu vou passar a costura de um lado e o outro completa. Então, aqui vai ficar uma abertura por onde eu vou desvirar a peça.
Pronto, então, costurei esse lado. Esse lado aqui eu prendi essa parte do forro, fiz uma costura de aproximadamente uns 15 ou 20 centímetros com o forro. E depois eu fiz uma costura passando com o outro lado do forro que a gente tinha deixado. Então, ficou aqui essa abertura. Antes de tudo, eu vou dar uma refilada na peça, cortar os excessos aqui de um lado e do outro, para poder a gente fazer esse desaversar. Essa parte aqui que eu deixei descosturada, eu vou deixar ela maiorzinha, não vou cortar muito, para facilitar depois na hora que eu for fazer a costura interna, tá? Então, aqui também vou dar um repiquezinho, para as costuras não ficarem grossas. E só por segurança eu vou passar um zigue-zaguezinho aqui nessas pontinhas, tá? Pronto, agora eu vou desvirar a peça. Pronto, e agora a peça apareceu pelo avesso, né? Porém, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar esse avesso e vou fechar essa abertura com um pontinho na mão invisível. E depois eu abro o zíper e aí eu desviro a peça e a peça vai estar perfeita, tá? No seu lado direito. E o bom disso é que todas as costuras do forro, elas vão estar costuradas, elas não vão estar se abrindo, se soltando, tá bom? Então, eu vou fechar esse box aqui com um pontinho invisível e volto com a peça já desvirada. Gente, olha a perfeição que ficou esse ponto, nunca tinha feito ele tão direitinho. Então, fechadinho aqui, e agora é só desvirar a peça novamente pela abertura agora do zíper. Pronto, agora vou desvirar, puxar as pontinhas direitinho, passar o ferro e tá pronto. E olha só, gente, que coisa mais fofinha, né? Bem fofinho, muito, fica bem acabado, com essas costuras todas embutidas. Quando você abre, não tem nenhuma costura aqui que fica puxando. Então, excelente opção para qualquer profissional de saúde levar seu jaleco. E também para pessoas que desempenhem algum tipo de trabalho, que precise levar algum tipo de fardamento, como, por exemplo, uma bata, ou pessoas que executam algum tipo de serviço, como, por exemplo, início da Eucaristia na igreja, ou qualquer outro tipo de serviço que precise levar alguma peça do vestuário e que você pode guardar. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ajude a divulgar para quem gostaria de aprender a fazer esse tipo de peça. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.